Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Desculpa se tiver um barulhinho de fundo aí, tá? O ventilador aqui, eu até abaixei ele para ver se o som não atrapalha tanto, mas não dá para desligar porque tá muito calor aqui. Hoje eu ia fazer uma live, mas acabou dando uns problemas técnicos aqui e eu não consegui fazer, então vou fazer o vídeo gravado mesmo, tá ok? O importante é que a palavra seja entregue e não importa se é ao vivo ou se é gravado, o importante é que vocês ouçam a palavra, tá ok? Lembrando sempre para vocês darem uma olhadinha aí na descrição do vídeo que tem informações importantes, tá? A respeito do canal e tudo, então sempre deem uma olhadinha aí na descrição do vídeo, tá ok? Bom, o tema de hoje são as festas de final de ano e como elas nos mostram quem realmente serve o Eterno e quem realmente não serve, tá ok? A gente vai ver aqui alguns exemplos sobre isso e nós vamos ver que tem muitos que se dizem cristãos que na verdade estão prostrados diante da estátua de Baal. E se você é um desses, você tem que mudar imediatamente, porque senão você não vai ser salvo. Não, porque os idólatras não herdarão o reino do Eterno. Então o primeiro texto que eu quero trazer é justamente o de Daniel, capítulo 3, que vai nos falar da estátua de Nabucodonosor e do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha então levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pela qual todo homem que ouviste o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor com ira mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? E eles então responderam: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é.
Mas se não adorares, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, versículos 1 a 18. Então, por que eu estou trazendo este texto aqui para vocês? Porque estamos na época em que a estátua de Nabucodonosor está levantada em todos os lugares. Você vai no shopping, em alguma loja comprar alguma coisa, tem lá aquele ídolo maldito, aquela estátua de Nabucodonosor, que é aquela porcaria daquele pinheiro, daquela árvore de Natal pagã. Você vai numa praça, tem lá aquela maldita estátua de Nabucodonosor, aquele maldito ídolo levantado lá. E de noite eles ainda acendem para dar destaque ao ídolo e vão lá, os que se dizem cristãos, tirar foto, ficar babando, né, no ídolo, vão lá ficar tirando foto com a estátua de Nabucodonosor. Você sai na rua, você passa na frente da casa das pessoas, tá lá todos os enfeites, né, da estátua de Nabucodonosor, em casas de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem que vão ser salvas, que vão ser arrebatadas, né, como esse monte de filme aí que fazem, que de repente um monte de pessoa vai sumir e eles acham que vão ser eles que estão em idolatria, que vão ser arrebatados e vão ser levados do nada para os ares e não vão passar pela grande tribulação, porque afinal são os queridinhos de Deus, não é verdade? Todos os servos de Deus passaram lutas, mulheres foram devoradas por leões dentro do Coliseu com crianças no colo, mas não, essa geração aqui ninguém vai sofrer na grande perseguição, na grande tribulação, ninguém vai morrer, todo mundo vai ser arrebatado, ainda mais estando em idolatria, que é essa festa maldita de Natal. E a festa de final de ano também é uma festa pagã. E veja que, do mesmo jeito que todas as nações estavam ali idolatrando a estátua de Nabucodonosor, nesta época do ano, todas as nações também idolatram a estátua de Nabucodonosor, que é este maldito pinheiro dentro de casa, que é esse maldito ruído e essa maldita festa pagã. Ou melhor, estas festas pagãs, porque no mundo inteiro se comemora essa porcaria chamada Natal e essa porcaria chamada Ano Novo. Então, nesta hora, a gente consegue ver, conforme diz a Escritura, e eu vou ler daqui a pouco para vocês, a diferença de quem realmente serve o Eterno e de quem não serve. De quem realmente prioriza o Eterno na sua vida e quem prioriza a mãe, o pai, a família, os amigos, o tio, a tia, porque não querem ficar mal com a família, mesmo sabendo que isso é uma festa pagã, maldita, idólatra e que é uma afronta direta ao Criador. Meu filho, coloca uma coisa na tua cabeça: festa a Deus são as festas que Ele mesmo deu, que está lá em Levítico 23. Qualquer festa que não esteja em Levítico 23 não é do Criador, é idolatria criada pelos homens, tá ok? E este Natal, essa festa pagã, existe muito antes de Cristo existir e foi cristianizada, entre aspas, pela Igreja Católica. E esses cristãos de hoje em dia falam que não são católicos e não são idólatras. Mentirosos. Vocês dão dízimo em dinheiro, que veio da Igreja Católica. Vocês comemoram o Natal, que veio da Igreja Católica. Vocês acreditam em Trindade, que veio da Igreja Católica. Vocês acreditam que domingo é o dia do Senhor, que veio da Igreja Católica. Tudo isso porque Lutero, aquele que fez a reforma protestante, saiu de dentro da Igreja Católica. Então as evangélicas nada mais são do que filhas da Igreja Católica e carregam muitos costumes da sua mãe, como está escrito lá em Apocalipse, a mãe de todas as prostitutas
da terra: a Igreja Católica e as suas filhas, a Igreja Adventista, a Igreja Luterana, a Igreja Protestante, a Igreja... todas as igrejas que você imaginar, todas são filhas da mãe católica, da grande prostituta, a mãe de todas as abominações da terra. E Natal é uma abominação que saiu de dentro da grande prostituta. Mas não, os cristãos falam que não, eu não sou idólatra não, eu amo Deus, eu vou ser arrebatado. E tá aí idolatria, tá com a estátua de Nabucodonosor dentro da sua casa, vai lá sentar no colo do Papai Noel, né? Vai lá ficar tirando foto com a estátua, achando a estátua linda. Olha que lindo, de noite ela brilha, olha só quanta luz, que coisa bonita. Pro lugar que você vai ter muita luz também, a luz de um fogo que não vai se apagar nunca mais. Pois é, se você não mudar o seu estilo de vida agora, você vai ser como esses que se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. E para você que acha que não tem problema, Deus entende, eu não quero ficar mal com a minha família. Engraçado que as pessoas que falam isso, elas não querem ficar mal com ninguém, exceto com Deus. Elas não querem ficar mal com a família, não querem ficar mal com os filhos, com o marido, etc. Mas com Deus elas não se importam de ficar mal. Não, com Deus elas não se importam de ficar mal, não. Eu prefiro ficar mal com Deus do que ficar mal com a minha família. Já estão quebrando o primeiro mandamento, que é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, nesta época agora de dezembro, é uma época que a gente consegue ver mais claramente a diferença de quem realmente serve ao Criador e de quem realmente não serve ao Criador, mesmo se dizendo cristão, mesmo frequentando a igreja. Inclusive muitas igrejas colocam a estátua de Nabucodonosor dentro da igreja, não é verdade? A maioria das igrejas tem lá uma árvore de Natal em cima do púlpito, tem campanha de Natal, tem caixinha de Natal, tem não sei o que de Natal, e são um bando de idólatras. Para quem não sabe, o Natal está relacionado ao Deus Sol, né? Tammuz, Nimrod e Semiramis. E basta você entrar aqui no meu canal, clicar na playlist Festas Pagãs, e tem um documentário completo lá sobre a história do Natal, explicando por que é pagão, porque você não deve comemorar essas coisas, etc, etc. Aliás, não só Natal, Ano Novo, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia da Criança, festa junina, tem todas as festas lá. É só você entrar lá e ver a verdade e se libertar dessa mentira. Se é que você quer servir verdadeiramente o Eterno, porque tem pessoas que não querem servir ao Eterno. Elas querem viver de capa, elas querem viver a ilusão de que elas vão ser salvas, sem ter que largar os pecadinhos dela, sem ter que largar os prazeres que elas gostam, os pecadinhos que elas gostam, etc, etc. Bom, saiba tu que Natal é idolatria. E idolatria é o pior pecado que existe. O número 1, no topo da lista, está idolatria. Aí eu te pergunto, você acha que não tem problema comemorar Natal? Você acha que é uma festa inofensiva? Se você acha isso, você é um cego. Você não enxerga absolutamente nada. Você quer se assentar na mesa dos demônios e você quer se assentar na mesa do Criador. Mas a Escritura diz que você não pode servir a dois senhores, porque você há de agradar um e aborrecer o outro. E neste caso, você está aborrecendo o Deus que você diz que você serve para agradar os demônios e a sua família, que é composta por um bando de idólatras que não estão nem aí para o Eterno. Desculpa te falar isso, é uma realidade dura de ouvir, mas provavelmente você é o único da sua família que vai ser salvo, assim como eu provavelmente sou o único da minha família que vai ser salvo. É triste ouvir isso? Mas é a verdade. Assim como é verdade que provavelmente alguns ou muitos dos seus parentes que já morreram sem a salvação, porque eram pessoas que viviam na vida comum, como esses aqui que se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Mas a Escritura diz que somente os santos verão a face de Deus.
Sabe o que é ser santo? Hagios no grego e kadosh no hebraico significa literalmente ser separado. Ou seja, todo mundo acha normal se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, participar dessa festa dos demônios que é o Natal e Ano Novo, entre as outras, né? Mas você não. Por quê? Porque você é separado para o eterno. Então você não faz as mesmas coisas que as pessoas fazem. Você não faz aquilo que as pessoas falam que é normal fazer. Por quê? Porque você é Hagios, você é Kadosh, você é separado do comum, do imundo e do profano. Você não se assenta na mesa dos demônios, você não come dessas comidas de idolatria e você não participa desse culto pagão, ainda que a sua família participe. Você não vai participar mais, porque você agora é santo e prioriza Deus na sua vida, agradar a Ele e depois a sua família. Se tiver que desagradar alguém, você vai desagradar a sua família para agradar a Deus e não o contrário. Quem acha que uma festa pagã pode ser cristianizada, vai ler a Escritura, porque a Escritura diz que o que é anátema, o que é dedicado ao ídolo deve ser destruído. A Escritura diz que se existir um ídolo de ouro, você não pode nem sequer derreter aquele ídolo e usar este ouro para outra coisa, porque aquilo já se tornou maldito e já se tornou anátema. Então não. O que é do ídolo não pode ser santificado, não pode ser cristianizado. O que é do ídolo é anátema e deve ser abandonado, destruído, ignorado. É isso que a Escritura nos ensina, para você ver como é grave o pecado da idolatria. A Escritura também nos ensina que nós não podemos ter nada anátema dentro das nossas casas, ou seja, coisas dedicadas a ídolos. E você aí, enfeitando a sua casa para o Natal, com certeza vários demônios já estão habitando aí dentro da sua casa. Depois você não sabe porque tem tanta discussão dentro da tua casa, porque dá tudo errado, porque tem gente atormentada psicologicamente, né? Depois você não sabe porque coisas estranhas ficam acontecendo. É porque você mesmo abre a porta para os demônios entrarem na tua casa, entrarem na tua vida. Tá ok? Quando você participa dessas porcarias idólatras e pagãs, você está participando de uma festa dedicada aos demônios e não quer que os demônios entrem na tua casa e entrem na tua vida. Bom, sinto muito te falar, mas não é assim que funciona. Se você não quer que ele entre na sua casa nem na sua vida, joga fora todas essas porcarias de Natal e nunca mais comemore esse lixo chamado Natal, esta porcaria que nada tem a ver com o Messias e sim com os demônios. Tá ok? Então esta é a época que a gente começa a ver a diferença de quem realmente serve o Eterno e de quem fica com desculpinha achando que vai ser perdoado e vai ser salvo sendo um idólatra. Vamos então para o próximo texto que eu separei a respeito disso. Apocalipse 2, 20 a 23 vai nos dizer assim: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Presta atenção: comerem alimentos sacrificado aos ídolos. Você acha que Natal, a comida de Natal, é sacrificada a quem? A Deus? A Cristo? É sacrificada aos ídolos. Muita gente tem dúvida: comer panetone, comer chocotone é pecado? É claro que é pecado. Do mesmo jeito que comer ovo de Páscoa é pecado. São comidas que aparecem somente nesta época do ano, porque são dedicadas aos ídolos que são reverenciados nesta época do ano. O próprio Messias está falando que ele detesta quem come comidas sacrificadas a ídolos. Então, pare de comer comida de Natal, para de comer panetone, para de comer chocotone, para de comer todas essas porcarias, porque são comidas sacrificadas aos ídolos. Comidas feitas para celebrar as festas dos demônios, que são essas festas do final de ano. E olha só o que o texto vai continuar dizendo e o que vai acontecer com aqueles que continuam comendo das comidas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa. Quanto tempo você já está tendo para largar essas festas pagãs, hein?
mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Certamente, certamente, ferirei de morte os filhos desta mulher. Quem são os filhos dessa mulher? Todos aqueles que seguem os ensinos dessa mulher. E comida a ídolos é um desses ensinos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Lucas 4:8. Mas Yeshua lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então esta festa não tem nada a ver com o eterno. Se você participa disso aí, você está transgredindo a ordem que o Messias deu. Engraçado que vocês dizem que essa festa é para o Messias, mas ao comemorarem essa festa, estão transgredindo justamente a ordem que o Messias deu. Êxodo 23 vai dizer assim: não prestes culto a outros deuses senão a mim. Para quem não sabe, culto em hebraico é avodá, que significa serviço, literalmente serviço, trabalhar para alguém. Aí eu te pergunto, será que no Natal as pessoas trabalham para os demônios, trabalham para os ídolos? Vamos pensar. Elas enfeitam toda a casa. Dá trabalho fazer isso, não dá? Dá. Elas cozinham um monte de coisa. Dá trabalho fazer isso, não dá? Dá. Fazem um monte de doce. Ficam fazendo faxina na casa para deixar tudo impecável, porque a família vai vir visitar. Tudo isso dá trabalho de fazer, não dá? Dá. Pois é, então essas pessoas estão prestando culto a esses demônios? Sim, estão. Estão trabalhando em prol desses demônios, em prol desta festa maldita, satânica, pagã, que afronta o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o nome dele para todo o sempre. Mateus 10, versículos 34 a 39 vai dizer assim: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Sabe por quê? Porque eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, e a nora contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Sabe por que o Messias está falando isso aqui? Porque não é todo mundo da mesma família que vai querer viver o Evangelho, que vai querer ser salvo. Não, não. Está aí um grande exemplo disso, o Natal. Fala para mim, você que não comemora mais o Natal, a sua família continua comemorando mesmo você não fazendo mais parte? Eu aposto que continua, não é verdade? O Messias não veio para trazer paz. Se você quer viver o Evangelho verdadeiramente, até a sua família vai ser inimigo seu. Mas quem é que quer viver essa palavra aqui? Sinto muito, essa é a única palavra que salva. Eu lembro muito bem na primeira vez que eu descobri a verdade sobre isso e eu parei de comemorar essas festas. A minha mãe ficou tão brava comigo, mas tão brava comigo, que ela passou dias sem sequer olhar na minha cara. O que eu fiz? Eu retrocedi? Não. Continuo não comemorando nenhuma dessas festas. Não, não. E você? Está fazendo o quê? Você quer agradar mais a sua família do que o Criador? Você quer agradar mais a sua família do que obedecer ao Messias? Se decide aí, meu filho. Você quer ir para o inferno junto com seu marido? Você quer ir para o inferno junto com seus filhos? Você quer ir para o inferno junto com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com seu tio? A escolha é sua, filho. Hã? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Ah não, eu quero ir para o céu. Tá bom. Se a sua família quiser ir para o inferno, então agora eles são seus inimigos. Eles estão contra você. Vão te chamar de louco, de fanático, de lunático. Não, isso aí não tem nada a ver. Não, você está sendo santo demais. Não, você está sendo exagerado. É, né? Mas o próprio Messias está falando que ele veio trazer espada e não paz. E que a sua própria família vai ser seu inimigo.
Justamente porque não são todos da mesma família que vão querer o Evangelho e não são todos da mesma família que vão querer a salvação. Lembra aquela passagem que o Messias disse: eis aqui minha mãe, meu pai e meus irmãos. São vocês que fazem a vontade do meu Pai. Entenda, esses laços sanguíneos que nós temos aqui na Terra, eles acabam no momento que a gente morre. Tá ok? Eles acabam no momento que a gente morre. E quando você morre, a sua mãe não vai de mão dada com você, seu pai não vai de mão dada com você, seu filho não vai de mão dada com você, seu pastor não vai de mão dada com você. É você e a eternidade cara a cara. E se você for pro fogo, se você for condenado, não vai ter ninguém ali para segurar a sua mão, não vai ter ninguém ali que possa te tirar daquela prisão eterna. Então, escolha bem o que você vai fazer da sua vida e pense bem em quem e quais pessoas, quais coisas você está priorizando na sua vida. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Se você não quer magoar a sua família para agradar o Eterno, então você não serve para ser seguidor do Messias. Ele que está falando isso, não sou eu. Ou você toma uma decisão, ou você não serve para ser seguidor do Messias. Você não serve para andar com ele. Quem está falando isso é ele, não sou eu não. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Isso aqui não é uma metáfora não, tá? Isso aqui é literal. Aí eu te pergunto, como é que você vai dar a sua vida por Cristo, a sua vida por Deus, a sua vida pelo reino, se você não consegue desagradar sua família? Se você não consegue nem sequer abandonar uma festa pagã por causa do reino de Deus? Você vai ficar se enganando até quando, meu filho? Hã? Até quando você vai achar que você vai conseguir dar a sua vida por Deus se você não consegue abandonar as pequenas coisas como uma festa pagã, que é esta de Natal? Hã? Como que você acha que você vai conseguir dar sua vida pelo reino se você não consegue priorizar a Deus em detrimento das outras coisas, ainda que seja a sua própria família? Para de se enganar, filho. Acorda para a realidade da vida, filho. Acorda. Acorda. Muda. Vai se converter enquanto você ainda tem tempo. Quem procura os seus próprios interesses, eu não quero desagradar a minha família, esse é seu próprio interesse, nunca terá vida verdadeira. Nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Esquecer a si mesmo quer dizer, inclusive, a sua própria vida, as coisas e as pessoas que você ama, em favor do Evangelho e do reino de Deus. O Messias está falando isso aqui, não sou eu. Então, se você não tem coragem de, se necessário for, ir contra a sua própria família, pelo reino de Deus, pela verdade, pela palavra e pela tua salvação, você não serve para ser seguidor do Messias. Você não vai ser salvo. É isso que o Messias está falando aqui. Quem é que pode aguentar uma palavra dessa? Quem é que pode aguentar um evangelho como esse? Por isso que lá no livro de João tem uma passagem que fala assim: nossa, duro esse discurso, quem é que o pode suportar? E muitos dos seus discípulos já não andavam com ele e voltavam atrás. E aí o Messias olhou para os 12 discípulos que ele mesmo tinha escolhido e falou assim: e vocês, não querem ir embora também não? Não estão achando também que essa palavra é muito dura? Daí Pedro fala o seguinte: e para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outra passagem ele fala: mestre, eis que tudo temos abandonado pelo Senhor e pelo Evangelho. E aí o Messias fala: em verdade vos digo que não há ninguém que tenha abandonado parentes, família, terras e posses em favor do meu nome, que não receba 100 vezes mais e não herde a vida eterna. Você está disposto a abrir mão do que tiver que abrir mão, ainda que sejam as pessoas que você mais ama nessa terra? Você está disposto? Se a resposta for não, então você não serve para ser seguidor do Messias. A realidade é essa. E aqui nesse canal a gente fala a verdade nua e crua. Aqui o papo é reto.
Aqui a gente não fica fazendo curva não, a gente fala o que está escrito. É duro para você ouvir isso, é duro para mim ouvir isso. É duro para você praticar isso, é duro para mim praticar isso. Mas não tem outro caminho. Se você quer ser salvo, o caminho é esse. E, para terminar, Malaquias 3,18 vai nos dizer assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus não vai comemorar estas festas pagãs de final de ano, ainda que a família fique bravinha, fique chateada, ainda que todo mundo vire as costas para ele, ainda que todo mundo chame ele de louco, de santarrão, etc, etc. Aqueles que não servem a Deus já cederam e estão lá enfeitando a casa, né, colocando a estátua de Nabucodonosor, aquele pinheiro maldito que é um ídolo dentro da casa, estão indo lá tirar foto com o Papai Noel, estão indo lá ver a árvore brilhar de noite na praça, não é verdade? Pois é, e esses são os que se dizem cristãos. Pela palavra, essas pessoas são cristãs? São verdadeiramente seguidores do Messias? É claro que não. São apenas pessoas que estão vivendo uma fé falsa, se enganando, e se continuarem vivendo assim, não serão salvas. Palavras do próprio Messias. Então, nessas festas de final de ano, você está do lado de quem? Dos justos e dos servos de Deus, ou dos ímpios e dos que não servem a Deus e vivem de capa? Bom, só você pode dizer e só você sabe. Esta época é uma época em que a gente vê claramente a diferença de quem realmente serve o Eterno e de quem não serve. De quem realmente ama o Criador acima de todas as coisas, inclusive da própria família, e de quem não ama. De quem é verdadeiramente cristão e de quem não é. Bom, se você ainda está do lado daqueles que não eram verdadeiramente servos, espero que você passe para o lado daqueles que são verdadeiramente servos. Talvez você não sabia que isso era uma festa pagã, que isso era um pecado de idolatria, um pecado gravíssimo. Então, passe para o lado daqueles que já se libertaram dessa mentira e já abriram mão de tudo, inclusive da própria família, para salvar as suas próprias almas e para estarem com o Eterno quando partirem dessa terra. Lembrando que ficar em cima do muro já é escolher ficar do lado do inimigo. Espero que você seja sábio e faça a escolha correta, porque nesta época fica bem claro, mas bem claro, quem realmente serve o Eterno e quem não serve. E se a gente for aqui analisar friamente, 90% do mundo inteiro aí está se deleitando nessa festa aos demônios. Mas quando chega as festas do Eterno lá em Levítico 23, ninguém dá a mínima, nem dentro das igrejas. Aí eu te pergunto, o Messias estava falando mentira quando ele falou que poucas pessoas seriam salvas? Basta você olhar e analisar o mundo. E essa festa de final de ano, essas festas de final de ano são um claro exemplo disso, uma ótima oportunidade para a gente fazer isso. 90% do mundo inteiro vai estar lá se entregando aos demônios, comendo dessas comidas sacrificadas aos ídolos, e poucos são os que não vão se entregar a isso. Por isso que esses são chamados de eleitos, de escolhidos, e eles são a minoria. Lamento dizer isso, mas a verdade é essa. Se você agora está ouvindo essa palavra, pode ter certeza que você é um privilegiado. Muita gente não vai dar ouvidos a esta palavra, e muita gente não vai estar nem aí para o que eu estou falando. Mas, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça, porque está chegando a hora em que os anjos virão para recolher o trigo e jogar o joio no fogo. E a gente está vendo que a maioria das pessoas deste mundo é joio. Fazer o quê? Infelizmente não podemos salvar ninguém. Só podemos falar a verdade e a decisão é de cada um. Shalom, shalom. Um grande abraço a todos.